Oitavo dia. Ponderação. Extrema pobreza dos Santíssimos Peregrinos no Egito e do que fizeram para se sustentar. Pondera como fazendo já assento os Santíssimos Peregrinos em Heliópolis, lhes faltou logo o milagroso sustento com que Deus, por mãos dos anjos, os sustentava, enquanto caminhavam pelo deserto. Assim como faltou o maná aos filhos de Israel, tanto que tomaram posse da terra da promessa, e como, sem este socorro do céu, a pobreza era suma na terra, e terra estranha, saiu São José para remediá-la, a pedir esmola, de porta em porta. Quem com tal exemplo se poderá queixar da sua fortuna, por mais infeliz que lhe pareça? E quem, à vista de um tão ilustre pobre, terá por desprezo o remediar a sua necessidade por este meio? Viviam os celestiais peregrinos recolhidos em uma casa que alugaram, tão limitada que não tinha mais que 3 pequenos aposentos, um dos quais se consagrou em templo, em que assistia o infante Jesus e sua puríssima mãe. Outro se reservou para São José e o terceiro para a oficina em que havia trabalhar o mesmo santo. Porém, como principalmente ao princípio tivesse o santo pouco em que exercitar o seu ofício de carpinteiro, se lhe fazia preciso o mendigar, ainda que com pouco fruto, porque mal podia haver esmolas onde faltava a caridade. Nesta consternação acudiu Maria Santíssima, querendo em parte aliviar a São José do cuidado de sustentar aquela sagrada família, e por meio de umas piedosas mulheres que frequentemente a visitavam, afeiçoadas da sua modéstia e atraídas da sua virtude, procurou costura e lavores de mãos em que pudesse lucrar alguma coisa. E como tudo o que a senhora fazia tão perfeito como obra de tais mãos, nunca lhe faltava em que trabalhar. E assim remediava a pobreza da sua casa e também a dos necessitados, que à senhora recorriam. Oh, quão rica é a pobreza, quando ela se ajunta à abundância da caridade! Considera a alma como preciosa é a pobreza de espírito, e tão agradável a Deus é esta virtude, pois para esta ter exercício, suspendeu um milagre do céu, ministrado pelos anjos. Considera como prudente era esta mulher forte, Maria Santíssima, que com a pobreza ajuntou o conselho da obra das suas mãos para dar de comer aos da sua casa e para os vestir. E não só vestir e sustentar os da sua casa, mas ainda socorrer os estranhos com socorro dobrado, o exterior do corpo, o interior da alma, atraindo e levando a todos para Deus com a suave, mas veemente eficácia das suas palavras. E o exterior do corpo, cobrindo a sua nudez e dando-lhe o alimento para a vida, verificando-se neste desterro do Senhor e da Senhora o que o pai de ambos, David, tinha dito, que ajuntou um só ser, o ser do pobre e o ser do rico. Pobre estava a senhora neste desterro pela pobreza voluntária, e tão voluntária que deste mundo, sendo seu, nada queria. Mas juntamente era rica pela misericórdia tão compassiva que usava para com os pobres, que sendo pobres, também ficavam juntamente ricos pelos tesouros da graça, que estes santos com tanta abundância lhes comunicavam. Santíssimos peregrinos, já que a vossa piedade e misericórdia é tão geral, que não só se comunicou aos
da vossa casa, mas também se estendeu aos estranhos. Humildemente vos rogo, vem em socorro à minha necessidade, que por isso mesmo, que como filho pródigo não sou da vossa casa, porque deixei pelas minhas culpas a vossa casa para ir habitar longe de vós, na região do pecado. Como estranho, sou mais indigente, pois pereço de fome, e assim está pedindo uma grande esmola da vossa caridade. Pois a caridade, para ser pura, como é a vossa, não há de atender também ao merecimento da pessoa como a grandeza da necessidade que se padece? Alimentai-me, pois, com a substância da graça. Vesti-me com os vestidos dobrados, o vestido interior do bom exemplo nas ações da minha vida. Tudo isto terei, se a vossa imitação me concederdes a pobreza de espírito verdadeira, com que do mundo não queira coisa alguma, porque desapegado o coração das criaturas, irei não só correndo, mas fugindo convosco, em seguimento do Criador, para dele alcançar a sua graça, imitar as suas virtudes e seguir o seu exemplo, de sorte que chegue a possuí-lo e a compreendê-lo como o prémio eterno, que é dos que do mundo triunfam e alcançam gloriosa vitória. Neste 8º dia, o autor deste livro, escudo admirável, que nos está a fazer conhecer o que foi o desterro de Jesus, Maria e José ao Egito. Ele fala que no início, quando eles chegaram a Heliópolis, a cidade que eles escolheram para ficar durante aquele tempo, infelizmente passaram por grande e extrema pobreza. E isto faz-nos pensar que nós, por vezes, nos aborrecemos com as faltas de material que tantas vezes se dão na nossa vida. E ficamos tão chateados que, por vezes, até culpamos Deus pela falta de pão, pela falta de alguma coisa material que por vezes nós até podemos escusar. Quantas coisas materiais nós temos em esbanjamento, que não é necessário. Mas a Sagrada Família está a passar até pela falta do necessário para os alimentar. Mas Deus quis que eles assim passassem por isso para que pudessem ser exemplo para nós. O que eles fizeram diante disso, diante dessa extrema pobreza? Continuaram a glorificar a Deus. Tanto é que eles, quando foram fazer a sua casinha, ou quando eles arrumaram a sua casinha, eles apenas precisaram de 3 aposentos. Num dos aposentos eles fizeram um templo, onde estaria a mãe, a Santíssima Virgem, Maria e Jesus. Depois, o outro cômodo, ele reservou a São José, para ele lá dormir. E o terceiro cômodo para a oficina de São José. Isto ensina-nos muito que, por vezes, nossa casa tem cômodos para todos, tem lugar para todos, menos para Jesus. Antigamente havia um local que chamava-se um oratório. Todas as casas tinham um oratório onde, pelo menos uma vez por dia ou várias vezes por dia, a família se reunia para fazer as suas orações. E esse oratório é adornado com flores frescas, com velas, e geralmente estavam nesse oratório os santos da devoção da família. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a retirar Deus das suas casas, e hoje em dia
Muitas vezes a família, quando se reúne, é para ver televisão e estar diante de algo que nada tem de Deus. E mesmo as refeições, por vezes, nem uma oração, a família se ergue as mãos juntas para rezar, mas estão focadas no que diz a televisão, ou que me diz uma rádio, ou que diz uma coisa qualquer. As pessoas foram se enchendo de barulho, e o silêncio, e o momento de oração em que todos possam dar uma mão e rezar e louvar a Deus, cada vez foi saindo das nossas casas. Mas mesmo diante da pobreza desta família, havia um lugar, um aposento era completamente dedicado ao Senhor. E ali estava Maria e Jesus. Que possamos aprender destes santos peregrinos, que podemos fazer da nossa casa também um templo, um lugar onde Deus habita. Mas, para além do espiritual, esta sagrada família que estava em terra estranha e vendo que nos primeiros tempos José não conseguia o trabalho necessário para sustentar a casa, Maria Santíssima se propôs logo a usar daquilo que ela podia fazer, costura e outros lavores, como se chama, hoje, que agora já não se usa mais este tipo de palavra, mas os pequenos concertos de roupa. E eu lembrei-me de uma situação de que cada vez menos existem pessoas que se dedicam a isto hoje em dia. Parece um trabalho que já não é preciso, mas eu acho que hoje em dia quase ninguém quer se dedicar a costurar uma roupa, a remediar algo que se rompeu. E por vezes tem que procurar alguém que o faça, porque já não fomos ensinados muitas vezes para pegar numa agulha e numa linha e como antigamente se dizia, cerzir a roupa. Há pouco tempo precisei de me costurassem a farda do meu marido e eu pedi ao meu irmão para que arranjasse alguém. E ele encontrou ali no centro do Porto uma senhora, não é só uma senhora, são várias pessoas que têm uma pequena loja que se dedicam a fazer pequenos reparos em roupas. E o mais peculiar nessa história é que o meu irmão diz que elas têm sempre muito trabalho. E por vezes deixamos uma roupa para costurar e só depois de quase uma semana que ela está pronta, porque são muitas as encomendas. Não só de roupas para costurar, mas também mesmo crochê, paninhos, colchas. Esses trabalhos que hoje em dia parecem que estão mortos, mas não. Quantas vezes é preciso compor uma roupa? Por exemplo, uma farda de trabalho, que não se pode estar sempre a mudar. Ou então uma roupa que até é de marca, mas que se rompeu uma parte e que um remendo ela volta a ficar útil. Porque se estamos num tempo em que as pessoas dizem que nós temos que sempre reutilizar as coisas, nada mais ecológico, como se diz, do que este trabalho de costura, este trabalho que é feito por estas mulheres e homens, que já também há pessoas, homens, que também se dedicam a isso. Um trabalho que nunca morre, um trabalho que já vem, olha, desde o tempo de Nossa Senhora. Nossa Senhora também fazia esses trabalhos, esses pequenos trabalhos, e com esses pequenos trabalhos que não é humilhante para ninguém, mas mostrava que Nossa Senhora, para além de estar ali a cuidar do menino Jesus, ela também estava preocupada também com São José e com a casa. Aprendamos com Nossa Senhora. Não tenhamos medo de trabalhar em ofícios que dizem não ser tão honrosos hoje em dia, ou que não estão tão na moda.
As pessoas às vezes procuram trabalhos, visivelmente aos olhos dos outros, mais nobres. São poucos aqueles que querem sujar as mãos, mas mais do que nunca, hoje em dia, precisa-se de pessoas que façam pão, que façam costura, que até façam bolos. Às vezes é tão difícil encontrar alguém que faça um bolo. Aqueles bolos que se vendem nos supermercados embalados não têm qualquer gosto. Não tem nada a ver com aqueles bolos que são feitos em casa. E às vezes é difícil até encontrar pessoas que façam pequenos reparos em casa. São trabalhos que parece que hoje em dia as pessoas estão-se a esquecer que são necessários, porque não pode estar toda a gente nos computadores, só ali a digitar. Não vivemos, o mundo não vive só de informação. Eu acho que a informação é necessária, é verdade, mas a informação sem a prática é nula. Se a pessoa está ali diante de uma rede social, ou seja lá o que for, e que esteja ali a ouvir notícias e mais informação, e quer saber isto, quer saber aquilo, mas depois, na vida real, na sua vida diária, o que vai utilizar disso tudo? De tudo isto que esteve a ouvir e a assistir, na prática, o que é que isto vai dar? Para além de estar ali entretida, eu acho interessante cada vez mais o YouTube e estes canais conseguiram fazer isso mesmo, que as pessoas partilhassem as suas ideias, como eu estou aqui a partilhar aqui, mas de forma que não fosse só apenas para entreter. Eu não faço estes vídeos só para entreter. Eu quero partilhar convosco a fé católica e estes livros tão antigos e que nos ensinam tanto. Não estou aqui para entreter ninguém. Eu estou aqui para tentar partilhar este conhecimento para que na vida diária possamos depois concretizá-lo. Cada vez mais eu tenho usado esse ensinamento para mudar muitos dos hábitos que eu antigamente tinha. Por exemplo, um hábito que eu tinha era, quando acordava, a primeira coisa que eu pegava era um telemóvel para ver que dia era hoje, se ia chover, se não ia chover, se tinha vindo alguma mensagem, se não sei o quê, mais algum e-mail. Agora não. A primeira coisa que eu penso quando acordo, e se algum dia eu não faço isso, eu depois tento me corrigir. A primeira coisa é rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, agradecer a Deus por mais um dia. O meu pensamento é primeiro voltar-se para Deus. Eu tento fazer isso, por vezes nós temos aquela inclinação de levantarmos e começarmos logo as lidas diárias sem pensar no Deus que nos criou. E eu tenho tentado mudar este hábito. E este livro, depois desta novena, ele vai ensinar essas orações, porque antigamente dizia-se muito que a primeira coisa que devia-se fazer ao acordar era rezar. Rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria, agradecer a Deus o novo dia, fazer oferecimento de todas as obras daquele dia, pedir a bênção, pedir que aquele dia fosse abençoado por Deus para que tudo se favorecesse. Quanta falta que faz estas orações. Talvez muitas daquelas coisas que por vezes não nos acontecem coisas boas na nossa vida, porque nós também não pedimos ao nosso anjo da guarda para nos ajudar, nos auxiliar, não pedimos a Deus que nos dê bons conselhos, que nos afaste dos vícios, que nos livre do mal. O Pai Nosso diz, livrai-nos do mal. Então nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. E estes livros antigos me fazem pensar nisso mesmo. Estamos a cada vez mais a tirar Deus do centro e estamos a colocar outras coisas. Essas outras coisas estão a nos afastar de Deus. Se nós começarmos a voltar novamente, como Nossa Senhora, é ter num local, na casa, um lugar onde a família se junte, onde a família está ali em rezar, em oração com Deus. Voltar esta ligação com Deus. Se nós dizemos que amamos a Deus sobre todas as coisas, então concretamente a nossa vida que possamos demonstrar isso. Que ao acordar o nosso primeiro pensamento seja em Deus.
Não seja no telemóvel, não seja noutras coisas que nos escapam muitas vezes até da nossa mão, porque até nem nada tem a ver connosco. Mas às vezes nós estamos ali preocupados com notícias deste ou daquilo, que são pessoas que nem fazem parte do nosso ambiente familiar. E nós precisamos é nos focar na nossa realidade, não nas modas, nas coisas que estão em alta, como eles dizem. Não, o que está em alta é nós focarmos em Deus, focarmos na nossa família, focarmos na nossa realidade, focarmos naquilo que nós estamos a fazer dia após dia. E a partir daí, então, usar toda aquela informação que nós temos de uma forma concreta no dia a dia, de forma que cada vez mais nos possa aproximar de Deus mais e não nos afastar. Que saibamos assim dar a Deus o que é de Deus, desde o acordar até ao fim do dia, ao adormecer. Que tenhamos sempre este pensamento perto de Deus, perto dos seus anjos, dos seus santos, para que Deus faça parte realmente da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.